Nossa! E aí? Já está? Oi. Olá, senhores e senhoras que assistem a TV ICMBio. Meu muito obrigado, em especial aos servidores e servidoras e colaboradores do Instituto. Estamos obedecendo o protocolo sanitário do coronavírus. Estamos presentes aqui com o professor Mário Sérgio Cortella. Será uma sequência de palestras, essa começando com um brilhante professor, mestre, que muito nos agrada aqui. Dia 21 teremos o doutor Libanori, 28 com o doutor Augusto Cury, e dia 4 de setembro com o professor Amaru Maximiliano. O professor Sérgio Cortella é filósofo, escritor, educador, palestrante, é autor de vários livros, dentre eles, Por que Fazemos o que Fazemos, né, professor? Já li isso aí. Foi secretário de Educação do governo da Luiza Erundina, nascido 5 de março, então é peixe, né, professor? Tem 4 netos, que é uma alegria de todos, 3 filhos, e hoje, se estivesse vivo, comemoraria o aniversário do seu Antônio Cortella. Muito alegra estar presente aqui. Professor, estamos aqui presentes também o Marcos Pereira e o Marcos Venâncio, que são os diretores daqui do Instituto. Professor, o Instituto tem 334 unidades de conservação e 4 centros de pesquisa, e 14 centros de pesquisa e 4 diretorias. É com muita alegria que falamos com o professor Mário Sérgio Cortella. A palavra está com o senhor, professor. Que bom, eu agradeço ao presidente, os diretores, e especialmente a você, servidora. Você, servidor, que ajuda a cuidar daquilo que é necessário na nossa nação. E eu tenho uma admiração imensa por pessoas que são capazes de ganhar a vida cuidando de vida. E pessoas que ganham a vida cuidando de vida e cuidando da vida, tem sim, sempre, a minha capacidade não só de admiração, mas também de buscar colaborar dentro daquilo que, para mim, é possível. Nesse momento, eu agradeço o que o presidente disse, as palavras que usou, nós nos conhecemos há bastante tempo, e ele sabe o quanto que eu aprecio essas boas reflexões que a gente pode fazer. Eu vou fazer aqui, na nossa atividade de hoje, uma fala que vai até 10 horas e 30 minutos, quase uma aula, introdutória, só que um pouco mais compacta, e aí das 10h30 até as 10h45, nós dialogamos a partir de questões que o presidente e ambos os diretores, ambos os marcos, possam trazer aqui para nós. Eu estou agora na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, mas eu sou caipira de Londrina. Eu sou o que nós, na nossa região, chamamos de pé vermelho, que é o nome que a gente se dá, por causa da cor da terra. E, portanto, eu tenho um gosto imenso de, estando na cidade de São Paulo, ter convivido com várias situações que me levam, inclusive, a ter de pensar, não só nesse momento em que a gente tem essa pandemia, que nos amarga, nos sufoca, mas especialmente dos cuidados que nós temos de ter com a vida em geral e, é claro, com o meio ambiente em particular. Afinal, a nossa casa comum, como se diz sempre, a Terra, o nosso planeta, o nosso lugar, a casa comum, ela precisa de fato ser cuidada. E nossa nação, mais ainda. Eu tenho 66 anos de idade. Meu pai, que o presidente lembrou agora, Antônio, se hoje vivo estivesse, faria 93 anos de idade. Ele, paulista, de uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas um dos maiores municípios em território, que é Santa Cruz do Rio Pardo. Ele passou parte toda da vida dele também viajando pelo Brasil nas atividades que teve como bancário e outras na sequência. E eu viajo pelo país afora. É difícil um lugar do Brasil que eu não tenha ainda passado de algum modo. Claro que eu não conheço todas as regiões, não tenho a prática que têm as pessoas no ICMBio, mas tenho sim um conhecimento muito forte do nosso país, porque não só agora é o meu momento de recolhimento em função da pandemia. Faz 148 dias hoje que eu estou em distanciamento, recolhimento. Eu não sou obrigado a sair, por isso tenho aqui um favorecimento. Minha atividade não é essencial, mas ainda assim, antes desse momento pandêmico, eu, pelo nosso país,
circulei e circulo. E vejo o quanto é importante aquilo que vocês fazem. Eu tenho admiração, repito, especialmente por pessoas que são servidoras e servidores naquelas carreiras que interessam à nação, né, que são carreiras que estão ligadas à nacionalidade, à proteção não só da nossa condição de existência, como daquilo que é o nosso patrimônio, não só como homens e mulheres no Brasil, mas também daquilo que, de maneira geral, sob a nossa guarda, né, está ligado à humanidade em geral. Ainda mais, né, dentro de uma perspectiva que é o cuidado, de fato, né, com o meio ambiente. Meu pai era uma pessoa, né, bem-humorada, embora séria, embora é para mostrar que nem sempre seriedade e tristeza é preciso andar de braços dados. Eu gosto, né, de lembrar de várias das lições que com ele tive. E uma delas, sem dúvida, foi aprender a lidar de uma maneira mais respeitosa com a pessoa que se dedica à atividade pública, seja qual for o regime de trabalho que tenha. Eu, como lembrou o presidente, fui servidor, né, público durante 4 anos dentro da área de educação na capital paulista. É a minha única experiência, né, dentro do serviço público, mas ela foi marcante para eu retomar 2 coisas que meu pai, Antônio, ele dizia. A primeira delas, meu pai era gerente de banco, né, e quando eu era criança em Londrina, onde eu nasci, como lembrei, o cofre do banco era imenso, né, era uma época que não existia transferência eletrônica, né, de meios de pagamento, e, portanto, guardar em espécie era necessário. E o cofre do banco era quase do tamanho de um quarto. Evidentemente, não havia tanto, né, de criminalidade em relação àquilo que você tem, né, agora, nesse tempo no mundo e também no Brasil, mas, ainda assim, vez ou outra, o banco tinha ali sua entrada, lá no fundo do cofre, e muitas vezes a porta ficava aberta. A porta do cofre, que era uma porta imensa. E eu nunca esqueço, quando eu tinha 6 anos de idade, portanto, faz 60 anos, quando eu tinha 6 anos de idade, a primeira vez que eu entrei no cofre do banco, meu pai ali estava e eu fui lá dentro, imagine uma coisa daquela, né? Assim que eu entrei, ele fez algo que foi e é decisivo para mim, né? Como pessoa que atua na área de palestras, que escreve, que é também gestor de uma equipe de trabalho na minha empresa de consultoria, mas também como servidor público que fui. Ele pôs a mão no meu ombro de maneira gentil, mas firme, e disse: o que não é teu, não é teu. O que não é teu, não é teu. E é interessante, porque isso fez com que esse tipo de alerta, né, seguisse e siga comigo, né, em todas as coisas que eu tenho, né, no meu dia a dia. Esse foi um ensinamento grande. Claro que minha mãe também muitas coisas me ensinou. Minha mãe continua firmíssima, 91 anos de idade. Estamos, aliás, a 1 quarteirão e meio de onde eu estou agora, no meu domicílio. Se eu olhar da minha janela, eu vejo o prédio, né, em que ela mora também, na cidade de São Paulo. E é claro, né, se eu, que tenho 66, estou cuidado, imagine ela, né, que está com 91. Ela, muito sábia, por várias vezes disse algo que nesse tempo nos ajuda, né? Ela dizia: filho, e diz ainda, de forma humorada: filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa, se você cuidar dele direitinho, dura a vida toda. Olha só, filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho dura a vida toda. É por isso que me alegro de ver os 2 diretores e o presidente usando máscara, seguindo, né, as orientações de maneira, né, que a vida individual e coletiva, né, ela se preserve. E eu não preciso, porque, primeiro, eu estou na minha casa, segundo, Cláudia, com quem eu sou casado, nós estamos juntos já, né, aqui nesse espaço, saindo vez ou outra, de modo protegido, mas há 148 dias. E meu pai, a segunda grande forma de ensinamento foi a capacidade de não desistir. Você, dentro do ICMBio, que está comemorando aniversário, que vai lembrar não só a atividade que tem, mas também, né, aquilo que é absolutamente venerável, que é guardar no nome, né, aquele que nos auxiliou no Brasil, Chico Mendes, a quem eu tive a honra, né, de conhecer pessoalmente antes do assassinato dele em 1988, evidentemente. Uma das coisas boas é imaginar brasileiras e brasileiros de vários lugares, alguns, inclusive, que nasceram em outras nações e que se agregaram a essa tarefa de cuidar, né, da nossa casa comum,
é especial que a gente mantenha nos momentos de maior dificuldade em que essa pandemia nos mostra, né, algumas coisas que a gente não estava notando e outras, né, que a gente precisaria ter notado melhor, nos mostra que também a esperança ativa, a capacidade de sustentar a nossa forma de ânimo, ela é necessária. E quando eu disse que era honroso para mim poder fazer essa fala, eu não estou sendo demagógico, apenas porque, né, estou falando com homens e mulheres que agora, né, em vários lugares no seu ponto, né, estão atentas ou atentos a algo. Não, você já imaginou o quanto é importante que eu, como cidadão brasileiro, seja capaz, né, de retribuir de algum modo aquilo que fazem pessoas que cuidam do que é um patrimônio para nós e que em vários momentos para você, né, se torna um encargo, né, como tua tarefa, teu trabalho, mas é cuidar, né, de um patrimônio de vida, e isso é marcante. Daí que mesmo com a dificuldade, o estado esperançoso, animado, ele não vem o tempo todo, ele não aparece toda hora, mas ele precisa ter seu lugar. E meu pai me ensinou um pouco isso, né? É difícil eu me abalar, né, com todas as dificuldades. Eu me entristeço, eu em vários momentos fico chateado, vez ou outra a gente baixa a cabeça, mas volto outra vez, lembrando, né, do que ele dizia. Eu nasci em Londrina, minha região, quando criança, era cheia de mata, estradas de barro, tanto que o veículo que a gente usava quando era criança era Jeep. Só o Jeep enfrentava todo aquele barro daquela região paranaense quando eu era menino. E meu pai trabalhava de Jeep. Jeep de capota de lona, às vezes no calor que faz aquela região do norte do Paraná, também faz muito frio, mas faz muito calor, né? Ele chegava em casa e, em vez de, ao entrar em casa, depois de um dia de trabalho intenso, difícil, em vez de praguejar, de reclamar da vida, ele entrava em casa depois de um dia todo daquele, dizia assim, mas como eu sou abençoado, hein? Sabe que hoje, filho, quebrou o Jeep na estrada e não estava chovendo? Olha só, esse era um lado. Outra hora ele dizia assim, mas dizia para nós, os filhos e minha mãe, ó como Deus gosta de mim, olha só, hoje acabou a gasolina do Jeep na hora que eu estava num sítio vindo para a cidade, e quando acabou a gasolina do Jeep, faltavam só 2 quilômetros para o posto de gasolina. Ele não fingia que os problemas não existiam, ele apenas não era derrotado pelos problemas de modo mais extenso. Ele não imaginava que o Jeep não tivesse quebrado. Ele não brincava de que está tudo em ordem, né? Ele não simulava as coisas na vida como se elas não estivessem, de fato, vindo à tona. O que ele fazia era não enxergar só o horror. O que ele fazia era não desconsiderar que, em meio à dificuldade, havia a possibilidade também de olhar uma outra coisa que se lembra com muita, né, direção, que é uma frase antiga que diz que é melhor a gente acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E eu fico animado, né, especialmente quando se pensa na noção, né, de meio ambiente, no pós-pandemia. Pós-pandemia é esse que nós não temos tanta clareza quando ele será. A última vez que eu saí por uma atividade foi dia 15 de março, né, em que eu fui participar de uma atividade de televisão para falar, inclusive, sobre a pandemia que já estava agraçando, né, pelo mundo, e que no Brasil, no dia 15 de março, não tinha ainda nenhum óbito. Vocês imaginem, de 15 de março até hoje, né, nós ultrapassamos a marca, né, de 100 mil óbitos em geral atribuídos exatamente ao vírus. E é claro, né, quando a gente imagina que quando eu lá estava no programa, em 15 de março, havia comigo também um infectologista, né, que estava no debate, eu falava como um professor da área de filosofia sobre atitudes, o que nós estamos vivendo, o que poderia vir. Seria inimaginável. No dia 15 de março se dizia, por exemplo, que o pico da pandemia para nós seria em abril. E aí nós nos preparamos para que abril fosse o momento, né, mais denso. Em abril, daí se disse, não, será em maio, depois em junho, depois em julho, e de repente nós notamos que, tal como na questão ambiental, nossa nação é um continente, e que esse continente tem modos variados, né, em que as coisas acontecem. E quando se fala agora em pós-pandemia, né, nós ficamos lembrando que talvez esse pós não será do mesmo modo, da mesma forma, ao mesmo tempo, né, no mesmo caminho em todos os lugares.
e que nós vamos ter de conviver, né, por um tempo significativo com algo que não conhecemos ainda tão bem. E é interessante porque no pós-pandemia, eu tenho dito isso com frequência, retomo, quando terminar essa fase mais complexa, quando houver maior regularidade, né, eu quero não estar com vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de ter passado por esse túnel difícil e ter chegado de lá, do lado de lá, seguro, espero, ter chegado de lá deixando de fazer o que eu tinha de fazer. Me omitindo em relação àquilo que era a minha tarefa, deixando de lado a solidariedade, a capacidade de compaixão. Eu não quero chegar nesse pós-pandemia com vergonha de ter sobrevivido a qualquer custo, isto é, de ter trabalhado a ideia do cada um por si, Deus por todos, em vez de fazer aquilo que é decisivo na vida em geral, que é um por todos e todos por um. É especial isso. Eu gosto muito, claro, de imaginar que na tua atividade, ao se cuidar de meio ambiente, cuidar da vida, né, nas suas múltiplas expressões e manifestações, é uma boa coincidência hoje, presidente. Hoje, não sei se sabe, talvez, né, isso é algo que está também no cotidiano de vocês. Hoje é aniversário de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, nosso estupendo poeta, escritor maranhense, que nasceu, né, no dia 10 de agosto, tal como meu pai nasceu, só que de 1823. Né? E o Gonçalves Dias tem, talvez, um dos poemas, que, aliás, uma parte dele se incorporou ao nosso hino nacional, né? Um dos poemas mais conhecidos, que é a Canção do Exílio. Canção do Exílio, que o Gonçalves Dias ele fez, né, em 1843, quando estava vivendo em Coimbra, né, em Portugal. E essa Canção do Exílio, sabem, especialmente aqueles que têm algum tipo de presença na carreira militar, como é o caso do presidente, né, e dos dois diretores, que eles não só se incorporou ao nosso hino nacional, 2 dos versos, como também, né, se incorporou à canção do expedicionário. Né, isto é, uma parcela daquilo que significou o combate, né, de pessoas do Brasil no mundo da Europa contra o nazismo e o fascismo, né, italiano, o horror do nazismo, do autoritarismo que na Europa se buscava implantar. Aliás, na minha família, um dos meus tios, que já faleceu há bastante tempo, chamado Manuel, irmão da minha mãe, que era primeiro chefe, né, de trem, depois foi chefe de estação de trem, né, no interior paulista. Ele foi expedicionário também, embarcou, né, para o combate na Europa em defesa, né, da liberdade. E a Canção do Exílio, quem não conhece? Uma das coisas que nos dá mais satisfação é quando a gente lembra, né, os versos Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Aliás, lembrando, para quem é maranhense, sabe disso mais do que nós, o sabiá é, né, um dos símbolos do Maranhão. Tal como no meu estado, o estado do Paraná, é a gralha. Né, no Paraná, a gralha, no Maranhão, o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, isto é, em Portugal, onde ele estava, não gorjeiam como lá. E aí vai, meu céu tem mais estrelas, etc. Olha que coisa. Essa Canção do Exílio, que é de 1843, ela, ao exaltar nossa capacidade de beleza natural, de meio de convivência, daquilo que mais adiante, com alegria, a gente vai aprender, especialmente, né, com o professor Aziz Absaber, que já faleceu, um homem de São Luís de Paraitinga, no estado de São Paulo, a reflexão sobre os biomas, tudo aquilo que afeta, né, nossa condição de existência como vida, de qualquer modo. Eu quero, sim, né, que se essa canção é de 1843, tal como em 1943, no seu centenário, né, desse tipo de Canção do Exílio. Eu ainda não vivia, mas meus pais já cantavam isso como verso na escola. Eu quero que no ano, né, de 2043, e faltam 23 anos para isso, que a gente continue, sim, com o trabalho que você faz também.
que você, com os recursos que nós, a população brasileira, subsidiamos para que, independentemente da gestão governamental na qual se esteja, porque todo governo, e eu fui governo, sei disso, todo governo passa, né, mas a estrutura de apoio à cidadania que compõe, né, a atividade de Estado e, portanto, o que serve à nação, ela permanece. Eu espero, sim, que em 2043, isto é, daqui a 23 anos, quando, né, nós olharmos para 2020, 2021, 2022, naquilo que é um momento complexo, turbulento, às vezes sufocante, né, que a gente não tenha vergonha de ter deixado de fazer o que a gente precisava fazer, de não esmorecer em relação àquilo que é decisivo, né, para que se consiga em levantar a cabeça e acender a vela, em vez de amaldiçoar a escuridão. Quando se fala em vela, eu me lembro o quanto é difícil a atividade que se tem na vossa área. Eu acompanho há muito tempo, né, o presidente falava do aniversário que agora se fará, mas eu acompanho há bastante tempo aquilo que faz o ICMBio, e me lembro o quanto que as pessoas se dedicam, né, com intensidade. Ela é uma atividade complexa, ela é muitas vezes submetida a pressões e contrapressões que vêm de várias áreas, não necessariamente ela é apenas, né, um caminho de reflexão técnico-científico, há muitas intercorrências que se precisa lidar, dado que a temática ela é marcada ainda, né, pela polêmica, no sentido clássico grego, né, de um confronto, de uma luta, né, entre posturas. Ainda assim, é preciso acender a vela do que amaldiçoar a escuridão. Eu perdi há pouco tempo, o Brasil perdeu um grande jornalista, meu amigo também, chamado Gilberto de Menstein. Aliás, eu tenho um livro, né, com ele chamado A Era da Curadoria. E Gilberto de Menstein, que faleceu há pouco tempo, ele ensinou um dia um exemplo que eu queria repetir aqui, aproveitando esse nosso tempo e ao falar da vela, porque ele falava de Menstein sobre pessoas que são capazes de repartir vida, de transbordar, de passar adiante ensinamentos, de ajudar a cuidar. E eu me lembrei, porque a palavra curadoria, da onde vem curar, da onde vem procurador, da onde vem curiosidade, né? A expressão cur, né, no latim antigo, significa cuidar, né, tomar conta, por isso procurador, alguém que cuida, né, a nosso favor, ou a ideia de curador de um museu, curador de uma estrutura, curador de uma base, seja o nome que se der, é quem toma conta, faz com que aquilo, né, se mantenha, é capaz de zelar, né, de preservar, de partilhar. E o Gilberto de Menstein usava, né, muito um exemplo que eu quero retomar agora, né, em relação à necessidade de passar adiante, né, aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, inclusive a esperança ativa. Ele dizia, né, que, às vezes, quando você vem com uma vela acesa na mão e uma outra pessoa perto de você está com uma vela apagada, é muito importante que você seja capaz de ceder a tua chama para que a outra pessoa acenda a vela que ela está, porque você, quando cede, entrega a chama, você nada perde. A outra pessoa consegue acender a vela e ambos ganham porque fica tudo mais iluminado. Se a intenção é iluminar, e eu tenho uma vela nas minhas mãos acesa, é melhor que eu, em vez de escondê-la, guardá-la ou até apagá-la, que eu partilhe a chama da vela. Porque esse é o tipo de sessão, o tipo de entrega que eu passo a outra pessoa e eu também ganho à medida em que, se eu entregar a chama da vela que comigo está e acender a outra pessoa carrega, ambos, repito, ficaremos com uma iluminação mais progressiva, mais necessária, com uma visão mais nítida das coisas. E eu estou usando esse exemplo exatamente por conta dessa nossa necessidade de, nesse momento, como eu lembrava, e você sabe, difícil, complexo, com tanta dor, com tanta encrenca, né, com tanta dificuldade de deslocamento, né, discussões sobre a questão orçamentária e orientações nas várias áreas de gestão, em que nós vamos não só repartir a nossa atividade de trabalho, como nossa esperança, nossa capacidade de animação. E lembrar que em 2043, quando a Canção do Exílio, né, fizer os seus 200 anos, que a gente, de fato, não tem exilado a nossa expectativa boa, aquilo que eu chamava de esperança ativa, a possibilidade de ir buscar, honrar aquilo que se faz.
Eu falava antes de meu tio Manuel, que foi expedicionário, né, e eu me lembrei de algo especial. Um grande francês, o presidente Homero já me ouviu falar sobre isso, porque eu, vez ou outra, em palestras que juntos estivemos, isso veio à tona. Há um grande francês do século XX, um homem que, embora dedicado à atividade de teatro e cinema, ele foi também, né, um resistente ao nazifascismo na Europa. Ele foi um partisan, que era o nome que se dava aos franceses que não aderiram, né, à perspectiva nazista quando da ocupação, né, da França pela Alemanha. Esse homem, chamado Pierre Dac, D-A-C. Pierre Dac tem uma frase que eu repito com frequência, e vou tomá-la agora nesses nossos 5 minutos antes de 10 horas e 30 minutos, quando eu completo, né, meus 30 minutos de aula, e aí a gente abre uma conversa como lembramos antes. Olha só, Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, há uma pergunta para você aí, para mim. Qual é o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Em 2040, 2050, nós teremos edificado qual passado? Isto é, nós seremos olhados em 2040, 2050 como uma geração de homens e mulheres que fez o quê? Neste momento difícil, em que a nossa geração, de fato, né, é chamada a dar conta de algo que nem se imaginava. Quem diria, e no final de 2019, na passagem do ano, enquanto eu, com meus filhos e netos, brindava a chegada do ano novo, em que a gente dizia, né, feliz ano novo, adeus ano velho, e que a gente ia ter saudade do ano velho, no sentido de tentar recuar até 2019 e dizer era melhor, com toda a dificuldade que se tinha, antes de uma encrenca, né, dessa natureza. Quem imaginaria, né? Claro, nossa geração, a de homens e mulheres adultas e adultos que agora aqui estamos, temos de lidar com algo, né, que nos convoca a não deixar, primeiro, né, a nossa esperança ir evanescer, perder fôlego. Por outro lado, é complicado, porque nós temos de nos animar de modo contínuo. Ainda assim, é uma tarefa, e eu volto ao ponto, como Pierre Dac lembrava, se o futuro é o passado em preparação, há uma tarefa, que é em 2040, 2050, quando nos olharem, aqueles que estivermos nesse tempo, vários de nós mais idosos talvez não estejamos, é provável, em 2050, mas ainda assim estaremos com a nossa obra. Quando nós ali estivermos, quem lá estiver e olhará a nossa geração e perguntará, eles fizeram, sim, o que podia ser feito e o que tinha de ser feito. Cada um na sua atividade. Você, né, no ICMBio, você dentro da atividade de gestão pública no Brasil, você servidor, né, de uma nação que, sim, né, que tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves têm que ir gorjeando, e as árvores, e tudo aquilo que é a geração e sustentação da vida nos seus vários modos, sem que a gente desertifique o nosso sonho, esterilize nossa capacidade de vida digna. Por isso, nesse aniversário, né, do ICMBio, que vai se comemorando por todo esse período, como levou o presidente às várias palestras que terão e tem, é absolutamente encantador imaginar que eu possa me dirigir, como fiz nesse tempo, né, com pessoas que ajudam a cuidar do cuidado. A cuidar do cuidado. Isto é, que sabem que em 2030, 2040, 2050, quando se perguntar, mas o que fizeram? Né, aqueles homens e mulheres em 2020 que tinham várias tarefas na atividade pública e privada, bom, não desistiram, foram atrás, buscaram. Eu queria agora, né, às 10h29 no horário de Brasília, lembrar algo que, para mim, vale demais. É uma das canções que mais me anima. É uma música que não é a Canção do Exílio, que eu gosto também, mas que é uma música feita por um homem nascido no Rio de Janeiro, um carioca, que foi, inclusive, militar da PM do Rio de Janeiro, quando menino. Não teve escolaridade completa quando menino, não, quando jovem, né? Foi da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Um grande compositor brasileiro chamado Nelson Cavaquinho.
Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho tem uma música chamada Juízo Final, e eu queria retomar os 2 primeiros versos por 2 vezes, né, que ele coloca, porque nessa música ele começa cantando: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Olha que coisa, é romântica, é bonita, e ela é necessária. De novo, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Agora a frase mais forte: do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Por isso, a ideia de uma esperança ativa que a gente junta, que a gente sabe, né, que, como diziam os nossos avós, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. O que não pode acontecer, e aqui eu concluo, às 10h30 no horário de Brasília, é lembrar que a gente deixe, né, de fazer o que precisa ser feito com competência, com junção, construir o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, mas quando nós estivermos do centenário, né, da Canção do Exílio, que a gente saiba que se a nossa terra tem palmeiras, o sabiá canta, as aves gorjeando, que o seja, né, com a nossa força de vida, com a nossa energia e, é claro, né, com a nossa esperança ativa. E por isso, presidente, né, nesse tempo de fala, eu trago também aí, então, a minha homenagem ao ICMBio no seu aniversário. E agora a gente tem, né, até 10h45 para que, né, os Marcos e o presidente Homero, os 2 diretores, possam eventualmente, quiserem fazer algum comentário, trazer alguma questão, se alguém enviou alguma reflexão, cá estamos para lidar com isso. E como eu sou um ser vivo, diferentemente do vírus, que a ciência não considera vivo, eu preciso tomar água. Presidente. Professor, foram belas as palavras do senhor, uma palavra de otimismo, de gratidão. E nós vivemos em tempos, o senhor tem falado muito do novo normal, né? Temos alguns desafios nesse cenário em que o ambiente acontece virtualmente, né? Que eu acho muito difícil fazer esse ambiente virtual, que a gente não olha a pessoa, não tem, deixamos de abraçar, deixamos de beijar. Então é um momento muito difícil, principalmente que ontem foi Dia dos Pais. Tem pai que não pôde abraçar o filho, não pôde beijar o filho. Então, é um novo normal que o senhor sempre fala. Um desses desafios está ligado à cultura das organizações, como a nossa que estamos aqui. Como manter um ambiente de virtude, de otimismo, relacionado entre os colegas do trabalho, para que aumentar a produtividade, para que a pessoa que esteja em casa faça o trabalho de home office melhor? Essa é uma pergunta. Virtude, otimismo. E a outra, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do livro do senhor, que vai ser publicado, já publicou, Viver, a que se destina, certo? Que é um livro que eu vou debruçar e vou lê-lo bastante. Depois que bom. Fico feliz. Né? Esse livro, Viver, a que se destina, é um livro que foi escrito em 2019 por mim e pelo Leandro Carnal, que é um historiador, né, com carreira na Universidade de Campinas. Eu sou da PUC São Paulo, ele da Universidade de Campinas, e esse livro foi escrito, né, em 2019. O título foi dado em dezembro de 2019, Viver, a que se destina. Ele foi para a gráfica em dezembro de 2019, e quando ele foi lançado, e ele o foi, né, em março, né, de 2020, nós já estávamos, né, com a pandemia nessa circunstância. E o título acabou, presidente Homero, sendo irônico, né? Viver a que se destina, porque essa é uma questão, né, que a gente tem que trazer no dia a dia. Mas ali a gente trabalha um pouco essa ideia de que uma das coisas que faz com que a nossa vida ela tenha mais força, mais sentido, né, mais exuberância, é nós não esquecermos, né, de não deixar de engrandecê-la. É preciso não fazer algo. Há uma frase que circula pela internet, pelo mundo digital, como se fosse da minha autoria. Não é da minha autoria, eu gostaria que fosse, mas como eu a falo com frequência, ela aparece. Que é uma frase do Benjamin Disraeli, um britânico que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória no século XIX, quando ele disse que a vida é muito curta para ser pequena.
A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la. Eu gosto muito de um poeta alagoano, né, que é Ledo Ivo, um brasileiro grande demais, que infelizmente faleceu em 2012. Ledo Ivo tem um poema curtinho, né, que esclarece o que eu quero dizer. Ele diz: o que sobra é a obra, o resto só sobra. Olha só, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Zozobrar é um verbo espanhol para o barco que vira, né, que fica emborcado. O que sobra é a obra, o resto só sobra. E qual é a obra? Não é a obra material, não é a obra que gera uma estátua, né? Não é, isso também pode ser para quem assim aprecia ou merece. Não é só a obra, né, que faz com que a gente receba, né, nossas homenagens e medalhas, isso também é, e eu gosto, mas não é só isso, é a obra que fica naquilo que faz. E por isso, na cultura organizacional, presidente, é preciso que haja uma atitude, né, neste momento, para dar mais energia, porque esse mundo agora, com esse modo de fazer, né, com isso que é o procedimento virtualizado, né, o afastamento no cotidiano, as relações, inclusive, que se tornaram, né, muito mais complexas, ele terá de fazer com que a gente não perca com ele a visão da qualidade, da excelência, né, daquilo que precisa ser feito. Né? Nesta hora, vale a atitude, como eu lembrava antes, ser capaz de procurar o melhor naquela condição. Evidentemente que, ô Cortella, nesse momento, vocês não estão vendo onde eu estou, vocês estão vendo só, né, o cenário. Eu estou sentado, de frente uma cortina, tem alguns quadros, aliás, lá no canto, o Ikebana, uma árvore que a gente cuida, a Cláudia e eu, há bastante tempo, né, que a gente vai, né, com ela dia a dia, dando conta do que precisa para a gente manter, mas... Evidentemente, eu estou com uma mesa pequena, com uma iluminação lateral, estou num canto da sala, né, da minha casa. Em outras palavras, não é que é ruim onde eu estou, mas é mais precário, né, do que seria se eu estivesse ou no estúdio ou no meu escritório, né, isto é, nos lugares onde a coisa está mais preparada. Não tendo eu aqui um ambiente absolutamente completo, né, para fazer aquilo, o que faço eu? Desisto? Digo, tudo bem, eu não tenho o que fazer? Claro que não. Com tudo aquilo que eu tenho de dificuldade, mesmo que na virtualidade, eu preciso colocar aqui a minha maior capacidade, a minha maior força, para que dentro dessa condição o melhor possa vir à tona. Nós estamos vendo, desde março no Brasil, um pouquinho antes até da detecção, né, dos primeiros casos nessa pandemia, depois decretada, nós estamos vendo profissionais da área de saúde, da área de atendimento, da área de segurança pública, tendo que dar conta, né, com uma condição muito mais limitante, mas ainda assim não desistindo. Né? O coronel Homero, quando atuava na cidade de São Paulo, se lembra da minha admiração várias vezes manifestada, por exemplo, não só pela atividade, né, de segurança, mas atividade do bombeiro, que eu muitas vezes pude ter o contato, né, e já imaginou? Claro que numa situação como essa, alguém que tem de socorrer, né, ele sabe que não encontrará todas as condições, levar alguém para uma unidade hospitalar que já está lotada, a ausência, às vezes, de equipamento de proteção, né, tudo aquilo que faz. E o que ele faz? Senta e chora? Claro que não. Esse não é o momento do senta e chora, é o momento do levanta e enfrenta. Chora também. Chora também, chora meio quieto, chora às vezes de lado, porque dói, mas é preciso, não é senta e chora, não, é levanta e enfrenta, né? Nesse sentido, a atitude ela é muito mais necessária. O Marco Venâncio tem umas perguntas para fazer, professor. Sim, professor, é uma satisfação, viu, muito grande nós estarmos aqui reunidos. Obrigado. Até para comemorar, né? O senhor abriu brilhantemente essa semana aqui, que a gente lembra do aniversário de 13 anos do nosso Instituto. E lembrar que as pessoas que fazem parte do Instituto, elas são as importantes estruturas que levam todo ao cargo aí, a proteção aí dessas 334 unidades de conservação e da nossa pesquisa e monitoramento do Brasil para a conservação da biodiversidade. E muitos de nós aí estamos realizando nossos trabalhos com afinco, mas no seio dos nossos lares, no teletrabalho. E a gente tem algumas dificuldades por causa do isolamento, de estar
nos adaptando a esse novo normal. Como que o senhor podia deixar um conselho aí para que nós, aqui, junto com as nossas famílias, nesse isolamento, pudéssemos manter uma estrutura emocional nesse momento? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar é que o que segura um pouco, né, a nossa capacidade de não sufocarmos, né, pela ansiedade, pela dificuldade, é nós nos sentirmos úteis no que nós estamos fazendo. Há um especial pensador norte-americano que nasceu em 1803, portanto, né, nasceu 20 anos antes do nosso Gonçalves Dias, o maranhense, que eu citava há pouco, nascido na cidade de Caxias, né, o Gonçalves Dias. E esse homem norte-americano, Ralph Waldo Emerson. Emerson é alguém que eu venho citando agora, diretor, com muita frequência, por conta dele ser alguém que trouxe à tona, né, algo que nos tira um pouco, né, desse momento mais perturbado. Ele dizia: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. Uma das coisas que diminui a angústia anterior à agonia é quando você se percebe necessário ou necessária. Vocês, por exemplo, dentro do ICMBio, sabem, né, o quanto precisam se tornar cada vez, e o são, necessários e necessários. Eu que estou agora retido, eu posso dizer assim, o que eu posso fazer? Eu estou fechado em casa, não. Há muitas coisas que eu posso fazer naquilo que eu consigo dentro desse modo de ser. Aliás, estou fazendo uma delas, fazendo uma palestra, né, numa comemoração de tempo de aniversário, numa organização, num instituto que eu tenho, né, pela sua origem, né, pela sua marca de nascimento e pelo seu patronímico, um respeito muito grande. Eu posso também fazer, como vez ou outra tenho feito, atividades de solidariedade, capacidade de organização. O que eu quero dizer com isso? Cada um e cada uma de nós não é capaz de fazer tudo, mas nenhum e nenhuma de nós é incapaz de fazer alguma coisa. O que eu não posso? Naquilo que eu posso fazer, deixar de fazer. E naquilo que eu, né, não posso fazer, entender as razões pelas quais aquilo não está sendo feito. Daí que a principal maneira, né, de diminuir esse tipo de peso que o instante traz é, de novo, citando Emerson, tornar-se necessário a alguém. A pior sensação será quando isso terminar, se eu tiver a noção de que eu perdi tempo, de que foi um tempo inútil, de que eu cheguei no final de cada dia e eu perdi o dia. Claro que não. É necessário que eu ocupe o meu tempo, não apenas olhando para dentro de mim, mas, quem sabe, como eu lembrava antes, né, diretor, com a vela, né, a minha chama acesa. Voltamos ao ar? Isso. Voltamos, professor. Então, que a gente seja capaz de levar, né, desse modo. Por isso, de novo, né, como a gente diz lá no interior, em Sorocaba também, torna-te necessário a alguém. Obrigado, professor. Agora, ainda cabe uma última questão. Isso, o Marcos Pereira vai fazer aqui. Pode falar. Bom dia, professor. É um prazer tê-lo conosco. Queria externar aí as manifestações dos servidores também, exaltando aí pelo nosso chat. Com prazer de estar ouvindo o senhor aqui. Obrigado. Na nossa live. E eu gostaria de colocar uma questão agora, e se tiver um tempinho, mais uma questão que veio do chat, mas uma questão importante. Nós estamos nessa epidemia, pandemia, ou uma situação em que a ciência, a academia ainda não tem todas as respostas. Então, nós estamos numa situação em que a gente não tem a modelagem, não tem o modelo de tratamento, então há uma grande incerteza da população com relação àquilo que vai fazer. E dentro desse contexto, eu queria expor uma pergunta que a gente tem aqui, de como a gente fazer uma transição do trabalho que hoje está no home office para o trabalho presencial, que uma hora vai acontecer, não sabemos ainda quando, mas uma hora
talvez voltará para a atividade presencial, nessa situação em que todos estão fadigados com a quarentena, muitos dias de enclausuramento ali dentro das residências e com o contexto das incertezas que temos. Olha que coisa importante, né? Você levanta. A ciência não tem todas as respostas. Eu venho lembrando com frequência que a minha confiança na ciência vem de um ponto. A ciência não é infalível, mas ela é menos falível que eu, né? Ela não é infalível, ela tem suas dificuldades e teve na história. Ela não sabe todas as coisas, mas ela sabe mais do que eu sei. E, nesse sentido, não basta a mera opinião. Eu, por exemplo, não sou da área de medicina, não sou da área de epidemiologia, não lido com microbiologia. Portanto, seria estranhíssimo se eu, Cortella, só porque eu sou alguém que lida com rádio, televisão, palestra, que eu passasse a opinar sobre esse campo da ciência específico. A ciência tomou um susto grande nesse momento, e nós também, porque nós achávamos que tínhamos maior controle sobre as coisas que estavam à nossa volta, né? E, de repente, esta pandemia nos mostrou a nossa fragilidade intelectual, nossa rarefação de recursos para enfrentar algumas coisas no nosso país. Ela evidenciou que no antigo normal tinha coisas horrorosas que nós não estávamos notando em relação à miserabilidade, às condições de vida, a capacidade até, né, de produção econômica e enfrentamento de algo que para alguns de nós, como é o meu caso, é menos danoso, mas para boa parte, né, tem um impacto muito forte. Se eu fosse secretário de Educação hoje, na cidade de São Paulo, como eu fui no início dos anos 1990, eu estaria com uma dificuldade na mão, que tem a ver com a pergunta feita, né? Como é que a gente sai de um ensino remoto, como está acontecendo agora em alguns lugares, de modo precário, em boa parte deles, e passaria para o ensino no território da escola de novo? Eu, como autoridade, teria que decidir. Ia consultar a ciência, ia buscar as orientações, saberia que a ciência não teria todas as respostas, mas ela teria mais respostas do que aquelas que eu, como secretário, né, na época, teria. E eu não faria nada que não tivesse maior segurança em relação a alguma forma de retomada. Essa transição, ela tem de ser com cautela, ela tem de ser, né, com atenção, ela não pode retardar em excesso, né, o modo de fazer, mas ela tem de ser feita. Eu notaria, né, eu que tenho na família muitos ferroviários, né, você que é de Rio Claro, uma cidade tradicionalmente, né, litada a isso no interior de São Paulo, eu adotaria aquele conselho que em várias cidades, inclusive na tua de origem, aparecia antes da gente atravessar, né, uma estrada de ferro, que é pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Isto é, preste atenção, organize, não seja nem cauteloso em excesso a ponto de paralisar e nem afobado em excesso a ponto de se colocar em risco. Aí você diz, e eu concluo, Cortella, e como é que a gente faz isso? Individualmente, nenhum de nós sabe. Nós estamos juntando informações em vários lugares, várias nações, em várias fontes do nosso país, para a gente enfrentar algo que a gente não conhecia, que a gente não imaginava que pudesse vir com a densidade que veio. Nós estávamos ainda com uma postura um pouco arrogante, até no planeta, achando que, né, a vida estava sob o nosso controle em geral, e num determinado momento, para usar uma expressão do interior, a gente tomou um tranco, né, tomou um solavanco, e esse tranco, ele nos desequilibrou, e ele poderá ou nos derrubar ou nos dar um impulso para a gente ir adiante. Eu espero que a gente pegue isso como impulso. Acho que o ICMBio, né, ele poderá cada vez mais contribuir com aquilo que a nossa nação precisa. É uma atividade protetiva, né, daquilo que a humanidade coloca enquanto casa comum e que a nossa nação tem como patrimônio, né, para ser guardado e levado adiante. Mas, presidente Homero, eu acho especial que se possa fazer essa série, né, de momentos. E pode ser que quando a última dessa série de palestras estiver acontecendo, se terá já um momento menos horroroso em relação ao retorno. Mas ainda, eu sempre digo, já disse isso, muita cautela. Se eu fosse secretário agora, ainda bem que eu não tenho que tomar essa decisão, né, como autoridade. Mas se eu fosse, eu não retornaria
enquanto a gente não tivesse toda a clareza das coisas. Na área do mundo adulto, há outros modos de fazê-lo. Haja vista, né, a cautela, né, que vocês três aí à mesa, né, estão demonstrando, sabendo, mesmo que o presidente já tenha tido, né, o vírus, sabe o quanto que isso não é um salvo-conduto, né, para sair pelo mundo dando abraços, nem no Dia dos Pais e nem hoje no aniversário de Antônio, meu pai. Por isso, agradeço bastante, fico feliz com as questões que chegaram e outras, né, que eventualmente pudessem chegar, e com grande alegria quero parabenizar esse tempo que o nosso Instituto Chico Mendes ele tem e ele terá de ter. E quando, né, em 2043, a gente tiver os 200 anos da Canção do Exílio, que a gente, claro, não se preocupa só com Palmeiras, Sabiá, a gente se preocupa com tudo aquilo que é a manifestação da vida, e entre elas, Palmeiras, não o time, né, mas né, e os Sabiás. Embora casado com uma palmeirense, eu sou santista, né, e, portanto, nem sempre canto Minha Terra Tem Palmeiras. Obrigado. Professor, eu queria agradecer aqui, né, agora a gente já encerrando nossa live, e nas aulas que o senhor dava para a gente, sempre tinha uma palavra, né? A palavra que eu falo hoje, né? Você tem que fazer uma palavra, fala uma palavra. E a palavra que hoje eu quero sacramentar é a gratidão. Gratidão aos servidores pelo empenho, pela dedicação, o esforço é dobrado no trabalho remoto. Gratidão pelo professor aí fazer a palestra para a gente novamente, né? Desde 2006, fazer umas palestras. E as pessoas, elas adoram beber da sabedoria do senhor. Que bom, obrigado. Certo? E ser reconhecido. Gratidão para o nosso ministro Ricardo Salles, que deu a oportunidade de fazer esse evento, ao nosso governo Bolsonaro. Gratidão a todos. Eu sou muito feliz. Feliz porque estou vivo, feliz porque tenho esperança, feliz que a gente, hashtag vai passar. Vai passar e a gente vai deixar um legado importante para a nossa nação, um legado importante para o povo brasileiro. E esse período que a gente vai fazer o aniversário, dia 28 de agosto, é um período que a gente vai comemorar cada dia com o nosso palestrante. Eu agradeço muito, um grande abraço para a Cláudia, um abraço para os filhos, para os netos, e outros pais, e comemorar. Sempre alegria, com muita alegria e entusiasmo no coração. Professor, muito obrigado. Obrigado. Abraços. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E agora?